Tudo bom. Obrigado. Bom, obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Gimenez, né? E sou consultor técnico da Denver. Eu sou tecnólogo em soldagem, formado aqui pela FATEC, né? Quer dizer, não deixa de ser um orgulho estar aqui hoje, podendo fazer essa palestra aqui, tá? Já trabalho há mais de 25 anos na área de solda, como tecnólogo, tenho pós-graduação em engenharia de soldagem e a minha carreira se deu muito na parte prática, né? Na parte de serviços, parte de revestimento duro, enfim, toda vez a gente acaba se especializando sempre em algum segmento, né? E a ideia hoje aqui é apresentar um pouco para vocês quem que é a Denver, né? E através de um dos maiores problemas, né? Um problema de uma certa forma até conhecido na soldagem de aços carbonos, eu vou apresentar um produto que é de fabricação exclusiva nossa, né? E algumas considerações sobre isso. A Denver, nós já estamos desde 1968 no mercado, tem mais de 55 anos, né? Vai fazer 57 agora em outubro. Somos uma empresa 100% nacional, sendo hoje praticamente o maior fabricante nacional de eletrodos. Tá? Nós temos duas fábricas, uma em Montes Claros, que é norte de Minas Gerais, e outra em Sumaré, que é região metropolitana de Campinas. Além disso, a gente tem um centro de distribuição também em Contagem. Nossa fabricação possui ISO 9000 e muitos de nossos produtos possuem também homologação junto à Petrobras, né, que seria a FBTS, ou as sociedades classificadoras para a parte naval, né, ABS, BV. Nossa linha hoje, ela compõe principalmente eletrodos revestidos, seja para aço carbono, aço inox, revestimento duro, soldagem de ferro fundido, né? Temos uma linha de arames MIG e arames tubulares. Esse ano, o ano passado, nós implementamos uma nova linha, que seriam os arames tubulares para revestimento duro, né? Para a parte de abrasão, para essas outras situações. E também incrementamos a linha de tubulares na parte de materiais para baixa liga. Ou seja, a gente tinha um tubular 71, né? E hoje temos 81, 91, enfim, os materiais para baixo carbono. Varetas TIG e OXI, para aço carbono, aço inox, equipamentos de solda, abrasivos e acessórios, né? Basicamente essa um pouco da nossa linha. E aí a ideia é o quê, né? Na soldagem do aço carbono, aço carbono, vamos dizer, é o material mais utilizado hoje em dia, né? Mais soldado. Então a gente já tem muito conhecimento sobre o material, né? Um dos principais defeitos ou principais cuidados que a gente tem que ter com a soldagem de aço carbono é com o hidrogênio, né? É com a umidade. Dentro da solda de aço carbono, a gente tem um defeito, né? Ou um risco, ou um elemento que causa muitos problemas na solda, que seria o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele é a menor molécula, né, o menor átomo, se a gente lembrar da tabela periódica, ela é a menor molécula que a gente tem. E quando a gente está soldando, na solda a gente pode ter, seja proveniente do eletrodo, seja da chapa, do meio ambiente, a gente pode ter umidade. Essa umidade durante a solda, você vai ter a água, né, que é o H2O. Essa água, esse H2O vai se separar, né, vai se dissociar. O oxigênio tende a sair para a atmosfera e o hidrogênio tende a ficar preso dentro da peça, na microestrutura da peça. Quando ele está lá sozinho, como uma molécula,
ele às vezes até nem é tão inofensivo. O problema é que ele é muito pequeno e ele pode caminhar dentro do material, e quando ele acha outra molécula, ele forma um átomo, né? Um átomo de gás, né? E seria, vamos dizer, o H2, o hidrogênio. Com isso, de átomo, né, de molécula para átomo, ele tem uma expansão volumétrica muito grande, você tem um tensionamento enorme no material, e aí esse material vem a trincar, né? É um fenômeno que a gente chama de trinca-frio, né? Problema silencioso. Por que silencioso? Porque isso às vezes não ocorre exatamente na hora que a gente soldou. Vai ocorrer um dia depois, 2 dias, né? Muitos equipamentos sujeitos a gases nocivos, altas pressões, a gente faz uma inspeção assim que a gente termina a solda e 2 dias depois tem que inspecionar novamente antes desse equipamento ser liberado. Tá? Então, esse hidrogênio fica... Aqui não tem apontador. Esse hidrogênio fica, né, preso dentro da peça, vai caminhando. Ali a imagem, né, é um pouco ilustrativa, né, porque o metal de solda está ali. Ali é uma macrografia que mostra justamente o aparecimento de uma trinca por hidrogênio. Tá? Então, esse é o principal, vamos dizer, malefício do hidrogênio na solda, principalmente de aço carbono. Como sendo um gás, ele também causa porosidade, né? Um defeito às vezes menor, aparece às vezes mais facilmente. Muitas vezes você faz uma radiografia de uma solda e começam a aparecer pequenas porosidades, né? Toda porosidade, via de regra, ela é causada por um gás, né? E esse gás, ele vai ter sido gerado ou durante a solda, né? Um gás contaminante, tá? Ou vai ter sido gerado durante a solda, né? Ou da umidade ali. Não tem tempo suficiente para ele sair do meu banho de solda, então ele fica aprisionado. Aqui é uma radiografia, né? Ou ele vai ficar aprisionado dentro do material, vai dar uma mancha, ou vai aparecer diretamente sobre o material. Então, e essa umidade pode estar na peça, né, ou pode estar no eletrodo. O eletrodo, eu vou comentar melhor mais para frente, né, algumas soluções que a gente tem hoje, né, são, na verdade, são obrigações até da norma, a gente tem que tirar essa umidade. A umidade na chapa, a gente pode fazer um pré-aquecimento, né, tem algumas outras opções. No revestimento do eletrodo, e principalmente os eletrodos para aço carbono, eles são altamente higroscópicos, ou seja, eles têm uma tendência a absorver muito umidade. Tá? Então, essa umidade que tiver no interior do eletrodo é a que vai, muito provavelmente, causar esses defeitos, né? Esses problemas durante a solda. E aí, então, que práticas que a gente tem hoje para se evitar isso? Na parte dos materiais, vamos dizer, da solda, seriam 2 principais, né? Um é fazer o pré-aquecimento da chapa. Antes de eu soldar, venho com o meu maçarico, né? Aí, lógico, nós vamos ver teor de carbono, né? Qualificação do procedimento, tá? De que temperatura que nós vamos usar. Mas uma das funções do pré-aquecimento é você justamente eliminar a umidade que você possa ter ali na chapa. Outra técnica também é, depois de eu ter soldado o equipamento, fazer um tratamento térmico pós-soldagem, né? Ou um alívio de tensões, que consiste geralmente em colocar a peça num forno ou aquecer ela. Na verdade, em relação ao hidrogênio, o que eu vou estar fazendo? Aquecendo a peça, eu vou promover ou eu vou facilitar para que esse hidrogênio que tenha ficado preso no metal de solda possa sair para a atmosfera. Eu aqueço a peça, né? E isso facilita com que esses átomos transitem dentro da peça e saiam, né? E o pré-aquecimento eu tiro. E os eletrodos, né? Os eletrodos a gente faz um processo de secagem, um processo de ressecagem. Na fabricação, e aí
começando a falar um pouco especificamente de 7018, 7018 ele é fabricado, ou qualquer eletrodo, né, a partir de uma mistura de silicato, que é um aglomerante, né, como fosse uma cola, com uma mistura de pós, os minérios, né, enfim, os diversos elementos que eu quero ter naquele eletrodo. A alma, ela é um aço de uma composição bem simples, né? Vamos dizer que seria um 1006, um aço com pouco tipo de elemento. Todo o resto que eu quero eu coloco no revestimento. E o 7018, ele é fabricado em eletrodo básico, né? Principalmente a base de carbonato de cálcio. E esses elementos são altamente higroscópicos. E ele absorve muita umidade. Então, mesmo depois da fabricação, quando ele sai na fabricação até, vamos falar, no forno nosso, né, de fábrica, ele já sai seco, né, o material sai curado. Eu poderia até, nesse momento, fazer um trabalho de secagem muito grande nesse material, deixar ele muito seco e embalar ele a vácuo. E, de uma certa forma, fazer com que esse material chegue seco até o cliente. Tá? Mas chega a ser uma solução, mas ela não tem algumas garantias que nós vamos ver ao decorrer daqui. Então, o eletrodo, quando chega, vai para a estufa, 300 graus por 1 hora, depois é mantido a 100 graus, e o soldador tem que levar o material num cochicho para trabalhar. Tudo isso para quê? Para que a umidade não entre ali no eletrodo, né? E o soldador, a gente sabe, muitas vezes, a gente acompanha muito serviço externo, a gente vê que na obra o pessoal não liga cochicho. Outra coisa, antigamente o cochicho, né, que é essa estufa portátil, era ligada diretamente nas máquinas de solda. Só que as máquinas eram do tipo retificador. Elas tinham ali, para abertura de arco, 70 volts direto. As máquinas atuais para eletrodo, elas já têm sistemas de segurança que já não deixam aquela tensão em vazio. Então, você já vai ter que ter uma estufa com uma tomada para ligar num 220. O soldador e eletrodo hoje em dia é muito utilizado no campo, ele vai ter que ter, além da tomada para ligar a máquina, uma esmerilhadeira, mais uma para ligar um cochicho. E a gente sabe que isso, em obra, é complicado. O que o soldador faz? Não liga. Qual é o risco? Se esse eletrodo tiver umidade, de dar todo aquele problema que a gente comentou. Tá? Exige, né, que a gente tenha um controle muito forte do material em termos de teor de umidade que esse material pode absorver. A gente não tem, por exemplo, como medir isso nem em campo e nem em eletrodo. Mas se vocês pegarem a AWS, ela tem uma relação entre a umidade que eu tenho no revestimento do eletrodo e o nível de hidrogênio difusível que esse material pode dar. Tá? Então a gente tem que deixar o material entre 0,15% a 0,35% de umidade máxima no revestimento do eletrodo, para garantir que esse material produza uma solda com hidrogênio abaixo de 4, né? Esse seria o H4, tá? O 4 seriam 4 ml de hidrogênio para cada 100 gramas de material depositado. Além disso, eu tenho que ter todo um controle, né, com as minhas estufas, aferir as estufas, né, garantir manutenção. Então, baseado nisso, né, em mais alguns outros fatores, nós desenvolvemos um material, né, que é o Denver Platinum 70181 BRH4R. Então, ele é um eletrodo 7018, traço 1, porque ele tem propriedade de impacto a menos 45, né? E ele é classificado como H4. Esse H4 é o mais baixo nível de hidrogênio. Um eletrodo convencional seria classificado como H8 ou mais, tá? E o R, que vem da norma também, né? Que significa a resistência dele à umidade, resistência ao meio úmido.
Ou seja, a resistência dele em absorver umidade. Então, pessoal, nós desenvolvemos esse material, onde o que a gente fez foi substituir todo o silicato que vai no eletrodo por um polímero, tá? Polímero em plástico. Segura para mim, Rodrigo. Segura para mim aqui, Rodrigo. Esse aqui é um eletrodo convencional, um 7018 normal, tá? Nosso também, fabricado à base de silicato. E esse é o 7018 que eu falei para vocês. Então, um dos pontos, né, para vocês verem principalmente a diferença, eu vou dobrar aqui para não fazer muita sujeira, tá? O que eu quero demonstrar para vocês, talvez na foto dê para ver melhor, né? E posso passar também para vocês irem vendo. O eletrodo convencional 7018, que é fabricado com silicato, como eu falei, ele é altamente higroscópico. Então vocês veem que o revestimento dele tem uma outra resistência, ele se quebra, né? É um revestimento mais seco e ele absorve muita umidade. O 7018 que nós fizemos, ele tem um polímero na sua formulação, tá? É mais ou menos o mesmo material que vai para fazer o Tefal que se usa na panela, tá? E o que acontece? Então, uma das coisas que a gente vê é que você tem uma resistência diferente no revestimento do eletrodo. De uma certa forma, o polímero, né, que ele depois é curado ali no eletrodo, deixa até o eletrodo de uma certa forma impermeável, né? Não fica totalmente, ele até pode absorver umidade, né? E cadê o... E esse polímero, eu vou explicar agora mais para frente o que ele causa na solda, né? Mas, para deixar bem ilustrado, é um eletrodo que possui as mesmas propriedades de um eletrodo 7018 convencional, tá? Em termos de propriedade mecânica, né? De resistência, com um nível baixo de hidrogênio. E aí, como que é que esse eletrodo, então, e esse eletrodo, ele se tornou, ou quando a gente fabricou ele, ele é um eletrodo totalmente não ressecável. Por quê? Ele elimina completamente o uso das estufas e dos fornos. E qual que é o mecanismo que faz com que esse eletrodo possa ser usado dessa forma, né? Então, o revestimento dele é rico em polímero. Polímero é um material rico em flúor. Durante a queima desse eletrodo, eu gero, então, uma atmosfera rica em fluoretos, tá? Esses fluoretos, o flúor, ele tem uma afinidade muito grande de se ligar com o hidrogênio. Então, durante a solda, que eu falei lá atrás, o oxigênio, ok, que vai embora. O hidrogênio, em vez então dele ir para o metal de solda, ele tende a se ligar com a atmosfera ali, né, com os fluoretos, e vai isso para fora do material. Ou seja, a gente pode dizer que esse eletrodo ele é imune à umidade. Por quê? Porque ele elimina a umidade durante a solda. Então, vocês podem perceber, né, quem estiver vendo o eletrodo, posso passar até mais alguns aqui, né? Que por conta, né, do polímero, ele fica, de uma certa forma, vamos dizer, um pouco mais impermeável. Mas por mais que ele absorva umidade, ele vai eliminar essa umidade durante a solda. É devido a esse mecanismo
que ele elimina completamente o uso de estufa. Seja para ressecagem, seja cochicho, né? Tá? E aí, se eu elimino o hidrogênio, eu tenho todos os benefícios, né? Menos porosidade, menos trinca. Menos porosidade, menos trinca. Isso me traz também um outro benefício. Se a gente lembrar, tintas, óleos, graxas, né? A base disso é muito hidrogênio. Então, esse eletrodo também se comporta melhor em chapas nessa situação. Quando a gente está falando de fabricação, nosso chanfro está sempre limpinho, bonitinho, né? Mas na área de manutenção, nem sempre é assim. Então, uma cimenteira, uma indústria de açúcar e álcool, né? Às vezes ele tem que fazer uma manutenção e está chovendo, está caindo pó, está sujo de tinta. Você tem que fazer a manutenção ali, né? Pôr equipamento para trabalhar e depois fazer. Então ele acaba se comportando melhor também nessas situações, ou seja, onde você tenha água na chapa, tinta, graxa, óleo, né? Porque ele ajuda a expulsar. Não é um processo de limpeza, tá, gente? É um benefício a mais. Outra situação que é favorável, né? Lugares onde você tem um ambiente agressivo. Vou acertar aqui, dá licença, o pessoal está reclamando. Fala agora. Fala agora. Onde você tem um ambiente agressivo, por exemplo, plataforma de petróleo, né? Plataformas offshore. Então, além do problema da umidade, né, que você tem ali no ar, você tem também o espaço que é muito reduzido. E aqui eu não preciso carregar a estufa. Tá? Então, os benefícios que a gente obtém com o uso do nosso material, né? Então, primeiro, resistência à umidade. Quer dizer, eu vou trabalhar numa plataforma, numa região próxima ao mar, né, a região litorânea, ou em outras situações, né, onde eu tenho uma umidade muito grande, mesmo a gente fazendo ressecagem dos eletrodos, né, tendo um eletrodo extremamente seco, a umidade do ambiente é desfavorável, né? A vantagem do nosso material é que justamente ele vai eliminar esse hidrogênio durante a solda. Vocês viram que o revestimento tem uma outra resistência. Então, eu também tenho uma perda menor de eletrodos por quebra, seja quebra do revestimento, daquele eletrodo que vem, né, batendo na lata, ou soldador às vezes tem aquela situação, tem que soldar com um espelhinho, um tubo atrás de alguma coisa. Então você não tem perda do material. Por quê? Eu posso ir conformando o eletrodo, soldo, né? Conformo ele novamente e vou soldando. Então, menos perda de material. Tá? E uma segurança, tanto para soldador quanto para a empresa, de que você não vai ter nenhuma surpresa no futuro, né? Principalmente em termos da qualidade da solda. Como eu coloquei para vocês, né? O eletrodo nosso, o BRH4R, a gente usa ele direto. Ele vem embalado a vácuo, tá? Como forma, vamos dizer, de uma dupla proteção. E direto da embalagem ele vai para o uso. Está aberto, abri o eletrodo, abri aqui a embalagem. Vou usar ele normalmente. Vou usar ele hoje, amanhã, daqui um mês. Se o meu material ficar, lógico, né? Quando a gente começa a apresentar, o pessoal fala, bom, não precisa de estufa, aí começa a virar, né? Então não preciso de mais nada. Não, precisamos de um ambiente, né? O mínimo seco, controlado para você armazenar. E aí o pessoal começa vamos dizer, a não tomar mais nenhum cuidado com o material.
Enquanto que os eletrodos convencionais, além, né, de você ter que fazer todo esse processo, se o soldador não usa todo o material no final do turno, né, ou no final de um trabalho, ele tem que voltar esse material e ser ressecado novamente. Isso... Oi. Espera aí. Esse eletrodo, ele sofreu uma mudança na classificação do E7018H4R. Na verdade, o H4R, ele tinha um teste de hidrogênio difusível, certo? Você tinha que tratar ele e tal. Esse aí, então, é uma modificação dele para você permitir, na verdade, uma resistência maior no revestimento, e você tem uma adição de polímero no revestimento para você melhorar ainda mais isso. Eu entendi a pergunta. Aí, por que eu estou falando isso? Eu queria saber como estão as empresas em relação à homologação desse eletrodo. Você falou da área da Petrobras e na BS. Está homologado. E na área nuclear? Na área nuclear, nós começamos um trabalho, eu posso falar, eu falo para todo mundo. Estou representando aqui a área nuclear. Eu venho da usina de Angra dos Reis, né? E para a gente isso é muito relevante, né? Os critérios lá você tem em relação aos consumíveis de soldagem, né? A adequação dele às normas. Eu queria saber como é que está esse processo de homologação, que nós temos interesse em adquirir. Legal. Para o pessoal que está, talvez, na internet, né? Na verdade, vou dividir em duas partes essa pergunta, tá? Uma pergunta que é a mais fácil de responder, o nosso colega da área nuclear, e pergunta sobre a homologação dele com relação a essa área, né? E a outra questão é em relação, vamos dizer, à norma AWS, né? Como ele está classificado, como ele é homologado, em relação a isso que eu falei, dele não usar estufa e garantir o H4 com o polímero. É isso, né? Então, vamos lá. A parte nuclear, que é mais fácil, nós tivemos já um trabalho de ofertar para o pessoal da nuclear. Nós chegamos a homologar a nossa empresa, a Denver. Nós não demos continuidade porque não houve um interesse lá. O pessoal conheceu o material, tudo. E aí, assim, em termos de homologação, é muito questão de custo e uso, né? Então, a gente pode depois conversar. Agora, a pergunta que ele fez é muito interessante. Então, vamos lá. Eu estou falando que é um eletrodo que não usa estufa. Quem me garante que esse eletrodo não usa estufa, né? Ou aonde está escrito isso na norma? Então, alguns comentários. A norma AWS, ela diz o seguinte: a recomendação de secagem e ressecagem para os eletrodos, né, de baixo hidrogênio, tantos graus e tal. Porém, no finalmente, o que ela diz é: o fabricante é responsável pela sua informação de ressecagem. Tá? Então, assim, é um material que ainda não existe na norma. Tá? A norma N133 da Petrobras, né, que é para a área de homologações, né, da Petrobras, ela já contempla um pouco desse nosso material, mas, assim, via de regra, nenhuma norma tem isso ainda, porque é um produto patenteado, né, exclusivo, e que, inclusive, não pode nem ser copiado. Quando a gente homologa, para te dar mais uma informação, né, quando a gente homologa junto à FBTS e junto à ABS, o material é homologado sem ser feito nenhum tratamento inicial nele. Ou seja, é da embalagem direto para ser usado. Então, eles, como órgãos, né, competentes, a indicação de ressecagem é nossa, e a nossa indicação é que esse material não usa estufa nunca. Não sei se deu para ficar um pouco claro. Aí, você me perguntou a respeito, né, de H4. Então, assim, primeiramente, ele é um eletrodo 7018. Então, ele tem todas as propriedades, ou seja, faixa de composição química, propriedade mecânica, igual, né, ou dentro da especificação da AWS. Além disso, a solda dele, sem ter sido colocado na estufa, gera uma solda de baixo nível de hidrogênio. Tanto na FBTS, ABS,
né, nós mesmos fazemos periodicamente o ensaio de hidrogênio difusível. Tá? Inclusive o hidrogênio difusível na FBTS, hoje em dia tem sido feito para praticamente todos os eletrodos. O nosso é o único que nunca vai na estufa antes de ser feito, né, a solda, de ser classificado. Aquele R que eu mostrei no final, esse R, ele induz um teste que é de resistência à umidade dentro de 9 horas. Isso é um teste que, até onde eu conheço, aqui no Brasil a gente ainda não tem, né? Na época da formulação, que a gente fez o desenvolvimento desse material, nós fizemos todos esses ensaios em Chicago, se eu não me engano, né? Onde foi comprovado que o material, mesmo sujeito, né, é colocado o material dentro de uma câmara climática, né? Você tem todo um procedimento, não me recordo agora exato, e aí você, depois de 9 horas, é coletado o material, feito a solda e medido o hidrogênio difusível. O nosso material é o único material que eu te diria que é capaz de passar nesse ensaio. Tá? Porque aí, o que se criou no mercado? Né? As empresas começaram a fabricar um eletrodo 7018, à base de silicato, e aí você passa esse material por um processo de secagem muito grande dentro da fábrica. Mais de 12 horas no forno, o forno tem que ter algumas saídas para você poder tirar essa umidade. E aí eu tiro esse material do forno e embalo ele a vácuo. Então, se eu garantir, eu tenho que garantir, na verdade, que esse material seja embalado com no máximo 0,15% de umidade. Para quê? Para que ele chegando na mão do consumidor, né, e onde ele possa abrir, esse material, então com 0,15, até a norma fala que garante que a solda seja H4. A partir daí ele começa a absorver umidade, um eletrodo convencional. E mais, isso eu não tenho números exatos para te falar, mas a gente tem vários estudos que mostram que esse tipo de material, ele vem, vamos dizer assim, com uma febre, uma voracidade maior da umidade, porque ele está tão seco que ele absorve muito mais rapidamente a umidade do que talvez um eletrodo que veio convencional, que está já aberto dentro de um saco plástico. Tá? Então, uma outra coisa, se eu demorar muito tempo para embalar esse material, porque a hora que ele sai do forno na fabricação, ele vai ter que resfriar, eu não vou embalar esse material a quente. Né? Esse tempo já é um tempo que ele começa a absorver umidade. Tá? Se eu não tiver um controle muito rígido do tempo da embalagem, eu não vou ter garantia que esse material vai chegar com esse nível de umidade lá. E assim, eu falo esses números de porcentagem do revestimento, mas são ensaios de laboratório. A gente não tem como controlar isso nem na fabricação. Na fabricação talvez, mas entre o tempo de eu fazer o ensaio e pegar o material, eu já perdi mais tempo absorvendo umidade. Tá? Então assim, resumindo um pouco, né? A norma não diz se eu tenho que fabricar com silicato, com polímero, ela me dá a faixa de composição. E a recomendação de ressecagem, no final, ela é responsabilidade do fabricante. Tá? Ficou legal, pessoal? Então, se eu não usar tudo, né, eu tenho que voltar para a estufa e eu posso fazer isso no máximo 3 vezes. O pessoal em obra faz o que nessa situação? Descarta o que sobra, que às vezes é mais barato. Tá? Então, eu tenho diminuição do custo de equipamento, que é a estufa, que eu não preciso, aferição, manutenção dessa estufa, economia de energia elétrica, tá? Então, é um apelo até ecológico, né? E até falando de ecologia, por conta dessa troca do silicato, ele acaba até utilizando menos água na fabricação. É pequena coisa, tá? Mas em termos de
em termos ecológicos, né? E reduz tempo, o uso, né? Acabou o eletrodo na obra, chegou o outro eletrodo agora, ótimo, vamos trabalhar. Não, vamos pôr na estufa, ressecar, né? A soldabilidade dele é, inclusive, melhor do que o material convencional, tá? Uma das características, ele precisa de menos corrente para solda, em torno de uns 10 amperes a menos, né? Ou seja, pela composição dele, ele precisa de uma menor corrente. Isso me dá mais alguns benefícios. Menos aporte de calor, menos distorção, né? Menos consumo também de energia no uso do eletrodo, ok? Inspetor também, via de regra, gosta bastante do material. Por quê? Porque otimiza, né, facilita muito do trabalho dele. O trabalho dele passa a ser focado mais na solda, no que o soldador está fazendo, e menos se o material foi seco, se está na temperatura correta, se foi feita a ressecagem, enfim, né? O soldador está trabalhando com o cochicho ligado ou não. Então, reduz, né, a inspeção reduz o trabalho do inspetor, simplifica controles com o material. De novo, é sempre bom falar, né, porque a gente vê isso no campo. O pessoal fala, bom, elimina estufa, então elimino tudo. Tenho que ter, né, uma estocagem, primeiro lote que entrou, primeiro lote que sai, né? Isso tudo continua, tá? E melhoria de qualidade da solda. Também evita retrabalhos, né? Também diminui um pouco o trabalho do inspetor. Como eu coloquei para vocês, independente dele vir embalado a vácuo, né? Mesmo depois da abertura da embalagem, a gente pode continuar utilizando ele normalmente. Eletrodos como o que eu conversei aqui, que vem embalado a vácuo, né, que são eletrodos convencionais, primeiro, além de que abrir a embalagem, ele começa a absorver umidade. Então, quanto mais tempo se passa, menos garantia eu tenho de que aquele material vai me dar um nível baixo de hidrogênio. Ele vai soldar, ele vai ter propriedade mecânica, mas a qualidade não pode ser tão assegurada quanto com esse. Esses outros, né, aberta a embalagem, depois de um determinado período, ele absorveu tanta umidade que ele volta ao ciclo normal. Estufa, 300 graus, né? Tudo aquilo que eu falei. O nosso, que a gente recomenda, é você deixar ele num ambiente seco, controlado, né? E mesmo ele aberto, uma vez que você não tenha, vamos dizer, uma oxidação da ponta de pega ou da alma, né? Por conta, muitas vezes, da armazenagem, se você não tiver isso, pode continuar utilizando ele normalmente. Vem embalagem de 2 quilos, né? Que também facilita isso para o operador. A embalagem a vácuo também ajuda a proteger o material em relação ao transporte, né? Tá? Armazenagem, né? Como eu coloquei, local seco, normalmente, né? E evitar a exposição excessiva, quer dizer, aí para qualquer material, né? Se você tiver um eletrodo exposto à umidade, né? No ambiente aberto, porque um eletrodo convencional você vai manter ele no forno, né? Esse vai ficar fora. Então, se ele estiver num ambiente muito agressivo, fora da embalagem, não um container, né? Numa obra, falando em situações críticas, né? Isso pode ter, às vezes, alguma oxidação. E aí eu comentei a respeito da soldabilidade. Desde que mantida algumas características no material, ele tem uma soldabilidade muito melhor. Tem soldador que você dá o material, ele de imediato percebe, né, essa diferença, tem outros que nem tanto. Quando
Quando ele percebe essa diferença, ele passa a gostar mais do material. E no mercado o pessoal chama ele de borrachinha, de chicletinho, né? Por quê? Porque ele tem um arco muito suave, tá? Praticamente zero respingos. Não existe isso para eletrodo, mas é como se fosse um arco spray, tá? Se você estivesse vendo a solda, né? Você veria pequenas gotinhas na ponta do eletrodo. Solda em todas as posições, né? Essa diferença que eu comentei da solda é basicamente a gente trabalhar com o eletrodo. É trabalhar com o eletrodo que a gente chama com arco afogado, com eletrodo afogado na poça de fusão. Então, se a gente tem que trabalhar com arco o mais curto possível, se esse arco, quer perguntar? Se esse arco for um pouco mais aberto, ele às vezes fica instável. O soldador vai ter a tendência de ir lá e aumentar a máquina. Como eu falei para vocês, ele trabalha com uma corrente menor. Quando você trabalha com ele afogado, o arco se estabiliza, some o barulho, some a parte de respingos, né? E o soldador mesmo já percebe que pode baixar um pouquinho a máquina. O senhor queria fazer uma pergunta? Não. Eu vou passar um vídeo para vocês que demonstra justamente a soldabilidade dele, tá? Ixi. Vocês estão escutando? Não. Acho que quem está no Instagram não vai ouvir, né? É uma pena, mas depois a gente coloca o link, ô Chico, que ele está no YouTube, esse vídeo. O que é? Se apertar, vai parar o vídeo. Né? Ele tem laser, se não precisa apontar. Eu tentei, mas não. No. Aí a gente já sabe. Bom, pessoal, e o uso, né? Onde cabe um eletrodo 7018, pode ser usado, seja estrutura metálica, vaso de pressão, indústria naval, enfim, as aplicações aí mais diversas, né? Então, em resumo, pessoal, que eu queria apresentar para vocês, né, essa tecnologia diferente desse material nosso. Podemos elencar assim dois principais benefícios, né? Primeiro, em termos de qualidade, é um material de baixo nível de hidrogênio, onde vai te trazer qualidade radiográfica, qualidade de solda, né? Menos defeitos, isso é extremamente importante.
Por outro lado, ele também tem um outro benefício, que é eliminar completamente o uso de estufa. Então, temos de logística, custos, né? Bom, vou abrir para perguntas, né? E depois vamos fazer 2 perguntinhas aí, e quem souber responder, felizmente para quem está presente, né? Vamos fazer 2 perguntas aí sobre a palestra, né? Para ver quem prestou atenção, para a gente sortear 2 livros, tá? Vou convidar também todo mundo depois, se quiser conhecer o nosso stand. E nós temos também uma máquina de solda ligada lá no laboratório, onde a gente pode demonstrar a solda do eletrodo, né? Quem quiser ver a soldagem dele. E vamos distribuir também mais o quê, Chico? Uma amostra de eletrodo para cada um, né? Alguém tem alguma pergunta? Porcentagem, o custo dele para o tradicional? Boa pergunta. É difícil falar. Eu vou te falar o seguinte, o custo final dele é menor. Não, mas eu gosto de dar 2 exemplos bem legais. Você imagina um cliente no norte de Goiás, dentro de uma fazenda, ele vai construir uma planta de mineração nova. Então, ele teria que deixar as estufas ligadas de um dia para o outro. Para isso, né, para manter o eletrodo, para isso ele tinha que deixar ligado o gerador, com segurança, o camarada que controla as estufas, né, o inspetor, e tudo isso de um dia para o outro. Agora, eu estou numa fábrica, eu já tenho a estufa, então ela já está paga, já está lá no meu canto, eu tenho outros materiais que eu tenho que pôr na estufa. Então a minha economia, nesse caso, ela é pequena. No outro caso, ela é enorme. Então, a provocação é que cada um faça o seu custo final. E, para não deixar você sem resposta, ele tem um custo de aquisição um pouco maior do que o eletrodo convencional, mas que no final se torna menor. Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Então vamos pensar agora numa pergunta boa, né? A gente falou dos processos de trinca, né? Dos processos de eliminação do hidrogênio. Qual que é o fenômeno que faz com que esse material seja classificado como H4? Por que esse material nosso é classificado como H4? Né? Por que ele elimina as estufas? Ele elimina a umidade, naquela fusão dos fluos, que você falou. Está no desenho, os fluos vai pegando ele e vai puxando. Mais ou menos isso. Boa, muito boa. Só completando. Mistura do revestimento? Pode falar. Os polímeros da mistura do revestimento? Legal. Alguém mais quer responder? Nós vamos ver a resposta que tiver certa, né? Hã? Já falou, é que na verdade, como ele tem possui fluido no revestimento, né? Então ele absorve o hidrogênio. Né? E você naturalmente o oxigênio já se perde, então isso facilita. Então, e o revestimento dele com polímero também cria uma camada impermeável no revestimento também. Isso facilita, dificulta a absorção de umidade. Para quem está no Instagram, né, que não ouviu as respostas, o colega falou sobre como é que é? Sobre o flúor, né, sobre a eliminação do hidrogênio. Ele falou que o revestimento é a base de polímero, e ele falou que além do polímero, além do revestimento, né, a reação do flúor de eliminar. Na verdade, os 3 aqui, vamos dizer, se completaram. Tem uma sugestão, o Chico que me ajuda aqui. Vamos arrumar mais um livro e os 3 ganham um livro? Pode ser?
Vou pegar mais um livro ali com o meu colega, tá? Então, o seu eu já te entrego. Então, só para ilustrar o que eles falaram, na verdade um começou, o outro continuou e o outro terminou, né? Então, por que ele é classificado dessa forma? A gente substituiu o silicato por um polímero, o polímero é rico em flúor, e a reação da queima do eletrodo, né, com esse constituinte, sequestra, vamos dizer assim, o hidrogênio, ele se liga ao hidrogênio, em vez de deixar o hidrogênio entrar na peça e ficar preso no metal de solda, ele vai para a atmosfera. Ok? Bom, pessoal, é isso um pouco que eu tinha para apresentar. Agradeço todos aí pela atenção. Muito obrigado.